Bem-vindos ao podcast dessa noite. Hoje abordaremos um importante tema da origem e evolução do ego. Antes de mais nada, precisamos esclarecer que neste encontro de hoje trataremos apenas da origem e da complicação do ego humano de forma individual. Ou seja, não iremos tratar aqui do processo ocorrido coletivamente na Lemúria, quando da implantação do órgão cundartiguador, a sua posterior retirada e as nefastas consequências que repercutem até nossos dias. São duas situações distintas. A nós interessa agora estudar e analisar unicamente o como uma pessoa se complica ao longo de suas vidas e de como ela pode se livrar de todas essas complicações, independente do que ocorreu no passado. Vejamos. Ensina o mestre. As iniciações são despertares da consciência, assuntos íntimos da consciência. A autêntica evolução está na consciência e não no ego. O ego não evolui, se complica, isso é tudo. A consciência mineral evolui quando desperta como consciência vegetal. Cada átomo mineral é o corpo físico de uma criatura elemental, cheia de beleza. Esses elementais minerais têm linguagem própria, consciência, e se agrupam em tribos ou famílias. Parecem crianças inocentes. Acima da escala mineral está o reino vegetal. A consciência vegetal, igualmente, evolui até despertar como consciência animal. Cada planta é o corpo de uma criança elemental que aspira a entrar no reino animal algum dia. Por sua vez, a consciência animal também evolui até despertar como consciência humana. Muito mais tarde, o homem desperta como anjo, arcanjo, até chegar ao grau de serafim. O ego é tão só uma larva que vai se complicando cada vez mais e mais. O ego é a besta interna que controla os quatro corpos, físico, etérico, astral e mental, e constitui esse monstro chamado personalidade. É preciso morrer para viver. É preciso perder tudo para ganhar tudo. Temos que morrer com morte de cruz para ter o direito de viver. Sobre o cadáver do ego humano nasce o ser, cheio de glória e de poder. O ego humano quer aparecer em todas as partes. Quer que todos o aplaudam, louvem, admirem, venerem. O eu do homem se despe como rameira, para mostrar seus poderes, suas qualidades, sua origem. O ego humano quer ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nas praças públicas. O ego do homem não tem nenhuma modéstia. O eu humano é uma larva monstruosa que começou a se formar quando saímos do Éden. Primeiro, o ego se converte no homem simples da terra. Depois, se manifesta como homem culto e intelectual. Por fim, o último esforço que faz para sobreviver é se declarando mestre e sentindo sutil prazer ao dizer ou escutar isso. Na noite dos séculos, o eu foi simples, mas através dos séculos foi se tornando mais e mais complicado e difícil. A esse processo de complicação, alguns chamam de evolução e progresso. Em realidade, isso não é evolução, e sim complicação, robustecimento do ego. O eu sofre inumeráveis e sutis transformações. Às vezes parece um diabo, outras vezes uma criança divina. Em síntese, podemos assegurar que o eu passa por 3 etapas sucessivas de complicação. A primeira é a do homem comum da terra. A segunda é a do homem culto ou educado que desenvolve o intelecto. A terceira é a dos eleitos ou escolhidos, que vivem no topo de tudo. Essa terceira fase é a mais perigosa. Ao chegar a essa terceira fase, o eu se torna muito sutil e perigoso.
Se transforma então no eu angélico e divino, assume a atitude de anjo e quer que todos reconheçam seus méritos. O eu anjo é mais sutilmente perigoso que o eu homem. Bem, até aí as palavras do mestre Samael extraídas de alguns capítulos do livro Os Mistérios Maiores, que já foi traduzido e publicado pela Edição aqui no Brasil. Vejamos agora como começam a aparecer e a se formar certos germes que mais tarde se transformam em egos. Quando, como puras essências elementais, ainda estamos no reino vegetal, ali já temos que buscar luz, alimento e espaço. São milhares de anos vivendo nesse meio, nesse ambiente, aprendendo e desenvolvendo certos princípios psíquicos ou uma certa inteligência que mais tarde, já como seres humanos, farão parte de nosso centro emocional. Todo esse processo torna-se memória, ou também podemos chamar de inconsciente. Sempre movidas pelas poderosas forças naturais, as essências vegetais são levadas ao reino animal. Ali, as essências recebem ou se revestem de corpos físicos bem mais sofisticados. Aos poucos, como essências animais, vamos aprendendo a manejar novos princípios, novas forças e aprendemos novas habilidades, mediante novas capacidades que nos são ou nos foram dadas. Por exemplo, no reino animal aprendemos a movimentar-nos e assim desenvolvemos o centro motor. Também ganhamos e desenvolvemos um instinto natural, que mais tarde formará o centro instintivo da máquina humana. Ao longo do tempo de permanência no reino animal, nos dá muitos e novos aprendizados, habilidades, capacidades, as quais são depositadas nisso que chamamos de inconsciente. Quando ingressamos no reino humano, trazemos conosco tudo o que aprendemos nos reinos anteriores, do mineral ao animal. Revestidos de um corpo humano, temos novos aprendizados a fazer, que se resume a criar e desenvolver o intelecto, a mente racional, e também melhorar as funções dos centros sexual, instintivo, emocional e motor, que estudamos e aprendemos a manejar anteriormente, quando de nossa passagem pelos reinos inferiores. Enquanto essências animais, tínhamos mente instintiva. Mas, como essências humanas, temos que criar e desenvolver a mente racional ou intelectual. Obviamente, isso não se faz em poucos retornos em forma humana. São dezenas de retornos até que possamos criar e desenvolver um bom e apto centro intelectual que nos permitirá assumir funções, cargos e trabalhos de natureza mais complexa dentro da sociedade humana. Nos primeiros retornos humanos, seguimos sendo essências em forma humana, mas no fundo ainda estamos destituídos de habilidades e capacidades mais elaboradas ou complexas. Em verdade, nos primeiros retornos em corpo humano, vivemos mais como animais do que como humanos, propriamente dito. Nesse período, nos dedicamos apenas às necessidades mais básicas, como alimentar-se, procriar, abrigar-se, defender-se, usar uma linguagem de poucas palavras e tempos verbais. Certamente, nesse período, jamais teríamos um intelecto capaz de criar e projetar máquinas, edifícios, navios, aviões, nem teríamos condições de escrever um livro. A Mãe Natureza dispõe de muitas regiões em nosso planeta onde vivem grupos humanos extremamente simples, inocentes, puros, não contaminados pela civilização, entre aspas, ou pela complexidade. É para essas regiões que são encaminhadas as essências recém-egressas do reino animal. A organização dessas tribos ou grupos é extremamente simples. A linguagem também. As tomadas de decisões, igualmente,
Tudo ali é bem diferente da complexa organização social do Homo urbanus, dos grandes centros mundiais. Com o tempo, aquelas que foram essências simples, recém-egressas do reino animal, tornam-se complicadas devido ao avanço do intelecto. A pergunta que se faz necessária agora é: o que as tornou complicadas? Por que elas se complicaram? A resposta é igualmente simples. Em cada retorno, a singela e despojada essência elemental acabou, de forma involuntária e inconsciente, agregando elementos estranhos a ela mesma. Como exemplo, tomemos a personalidade. Os animais não têm personalidade. E por que não têm personalidade? Porque não possuem mente racional. E o intelecto, que serve de base para a personalidade e para o surgimento do ego ou dos egos. A partir daí, com o tempo, com os novos retornos, vão se formando os agregados psíquicos, pelo simples e elementar motivo de viver, sobreviver, aprender, escolher, defender, enfim. Resumindo, os agregados se formam pelo fato de termos um corpo complexo, dotado de diversos centros independentes, no qual as escolhas e preferências, como também os hábitos, vão adquirindo independência e função autônoma. À medida que os agregados se avolumam em nossa mente, a consciência ou essência vai sendo engolida, ou aprisionada, ou engarrafada por essas partes mentais autônomas que denominamos de egos. Quando alcançamos a altura do retorno 80, o ego já se tornou bem robusto, o intelecto se tornou educado, esmerado, culto, enfim, se tornou instrumento pleno para a expressão de egos sofisticados, astutos, malandros e outros. Claro que esse intelecto poderia estar a serviço da essência ou da consciência, mas a essas alturas há pouca consciência e muito ego, devido à grande quantidade de retornos. Assim, em tese, é a partir dessas alturas que o ser começa a trabalhar sua essência para que se motive a buscar a via redentora, a via iniciática, o caminho de volta. Tem início, então, a grande batalha. É preciso desconstruir o ego para que a essência prevaleça novamente. Mas, então, o ego humano já se robusteceu muito, já tem seus gostos e preferências bem marcados. Além disso, já tem também um grande karma acumulado. Esse karma foi criado pelos eus causa. Esses eus causa são os grandes geradores de karma. Esses eus causas se formaram em função de nossas escolhas, nossas decisões, nossas preferências, nossos gostos, nossas inclinações. Esses eus causa, ao longo da existência, são os que definem nosso traço psicológico pessoal, ou isso que o mestre Samael denomina em espanhol de rasgo psicológico. Esses eus causas são os criadores ou geradoras de nossa recorrência, pois são eles que sempre repetem as mesmas comédias, dramas ou tragédias. Quando eliminamos ou retiramos de cena todos esses personagens, o palco do teatro de nossa vida fica vazio e deixa de haver espetáculo. Então, poderemos nos dedicar a outros afazeres mais nobres e edificantes, como trabalhar em favor da humanidade, servir nosso semelhante, juntar-nos ao grande exército do Cristo, tornarmos-nos guerreiros que lutam pela grande causa. Mas, se nada fizermos, repetiremos sempre de forma mecânica e inconsciente os mesmos papéis no cenário da existência, seja em forma de comédia ou de tragédia ou algum drama espetacular. E dia chegará em que teremos cumprido o ciclo de 108 existências que nos é dado sempre que ingressamos no reino humano.
Então, as poderosas forças naturais nos levarão ao lugar da reciclagem cósmica, que é o lugar da segunda morte e da destruição, conhecido também como o abismo ou inferno. Nesse local, ao longo de tempos infindáveis, seremos purificados de todos os agregados psicológicos e elementos psíquicos estranhos à nossa consciência original. Depois de limpos, emergiremos novamente como puras essências elementais no reino mineral, passando a repetir todo o ciclo evolutivo, até um dia qualquer, novamente, ganharmos corpo humano. E aí, então, novo ciclo de 108 vidas nos é dado. E assim a roda das existências nos levará e nos trará milhares de vezes ao longo da eternidade. Portanto, bem vale a pena fazermos o trabalho de purificação aqui e agora em nosso mundo e evitarmos cair na involução do mundo submerso. Até aqui, então, nossas palavras desta noite. Em 3 minutos voltaremos para responder as perguntas que nos forem apresentadas sobre o tema de hoje. Muito obrigado pela atenção, paz inverencial, já voltamos.